Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Estamos aqui no nosso horário da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós estamos estudando o livro de Atos. Estudaremos esse ano inteiro o livro de Atos. E agora nós estamos chegando aqui no capítulo 6, é um capítulo que fala de um assunto muito importante. Nós já vimos as tentativas de Satanás de parar a igreja, perseguindo a igreja, ou seja, algo externo contra a igreja, a perseguição dos fariseus, dos saduceus, numa tentativa de calar a igreja, chegando a aprisionar ou prender Pedro e João no Sinédrio. Vimos também uma tentativa de sabotagem, ou seja, agora uma tentativa de fazer com que a igreja pare, criando situações dentro da igreja, de dentro para fora, que é o caso de Ananias e Safira, né, de terem pessoas infiltradas na igreja, no intuito de denegrir a imagem da igreja, de fazer com que algumas pessoas, vendo também, se posicionem como eles. Isso está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Satanás vem tentando fazer com que a igreja não avance, com que a igreja não proclame, não anuncie, não faça aquilo que Deus comissionou a igreja a fazer. Então ele tenta de todas as formas parar e calar a igreja, fazer com que a igreja paralise, com que a igreja fique petrificada, paralisada, não avance. Mas Satanás não conseguiu dessas formas, ou seja, tentando parar a igreja, perseguindo a igreja, ou tentando parar a igreja, infiltrando pessoas na igreja com postura, com atitudes que não eram condizentes com o povo de Deus. Mas ele não vai cessar, ele não vai parar, ele não vai deixar a obra seguir sem tentar criar situações ou contenda, ou divisões, ou fazer com que a igreja não proclame. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 6 e decisões importantes tomadas pela liderança e como é importante que a liderança não se furte, né, de tomar as decisões que são necessárias serem tomadas. Nós vamos ver que a igreja crescia e o crescimento da igreja muitas vezes é visto de forma poética, mas é preciso ver que crescendo a igreja o trabalho cresce, né? As preocupações crescem, muitas vezes vai haver situações onde a liderança precisará intervir com sabedoria, vai precisar delegar, e tudo isso nós vamos ver aqui no capítulo 6. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1, e nós vamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimo sacerdotes obedeciam
a fé. Primeira coisa que o texto bíblico nos traz é que naqueles dias multiplicava-se o número de discípulos, ou seja, a igreja crescia. E conforme a igreja crescia, surgiram problemas. Né? E o texto começa dizendo, olha, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem eram os helenistas e quem eram os hebreus? Os helenistas eram os judeus, né, dispersos, judeus que foram morar em outros lugares, aprenderam a língua grega e haviam se convertido, haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os hebreus eram aqueles que sempre permaneceram na sua terra, nunca saíram de Jerusalém, da Palestina, mantiveram suas tradições, não juntaram às suas tradições coisas diferentes, coisas que os helenistas trouxeram consigo, não é? Porque viveram em outras terras. E aqui então a gente já começa a ter dentro da igreja murmuração, porque há dois grupos dentro da igreja, os hebreus e os helenistas, todos judeus, porém alguns haviam morado fora de Jerusalém, né, e associado às suas tradições estrangeirices, não é? E outros não, tinham permanecido em Jerusalém, morado sempre em Jerusalém e nunca haviam saído de Jerusalém ou da Palestina. E aí o texto diz que porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas de quem? As viúvas dos helenistas. E esses então começaram a entender que havia ali algum tipo de privilégio para as viúvas dos hebreus, ou seja, daqueles judeus que permaneceram em Jerusalém, na Palestina. Então, os helenistas começaram a reclamar. Veja, irmãos, é muito interessante a gente entender que a gente ora pelo crescimento da igreja, e Deus dá o crescimento à igreja. Mas algumas decisões precisam ser tomadas, precisamos administrar situações que vão surgir com o crescimento da igreja. Quando não administramos essas situações, esses problemas eles se tornam maiores, se tornam um fator de divisão e não de multiplicação. Eles vão minar a igreja naquilo que a igreja deve ser, uma unidade. Que a igreja precisa ser unida, ela precisa agir em união. Mas quando não é tomada nenhuma decisão, se os apóstolos não tomam nenhuma decisão aqui, esses problemas iam criar facções na igreja. Muitas vezes, a falta de atitude cria facções dentro da igreja. E é tudo que o Senhor não quer. O Senhor não criou a igreja para ela ser dividida. Muito pelo contrário, ele criou a igreja para que a igreja fosse um corpo. E esse corpo fosse acrescentado de mais pessoas. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. A igreja cresce, ela se multiplica. Mas, à medida em que ela se multiplica, pessoas de diferentes entendimentos e compreensões, vivências diferentes, elas vão ser acrescentadas à igreja. E essas pessoas precisam ser conduzidas, orientadas, encontrar uma estrutura aonde elas possam identificar dentro dessa estrutura de liderança quem elas devem respeitar, olhar, ter como referência. E aqui o problema, então, ele acontece em função, então, de que os helenistas estavam achando que as viúvas deles estavam recebendo um tratamento diferente. Veja, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, os apóstolos, eles entendiam qual era a sua função, eles entendiam o seu chamado, a cerne, a espinha dorsal do seu chamado, que era a oração e o ministério da palavra. E em função disso, de você ter a parte social da igreja, eles estavam pegando o seu tempo que deveria de ser para a ministração da palavra, da oração, e usando esse tempo para cuidar da parte social da igreja. Então eles
entendem qual é o problema e vão trazer uma solução para o problema, para que não aconteça facção, divisão dentro da igreja, para que nenhum irmão fique insatisfeito entendendo que o tratamento é diferente. Na verdade, todos somos iguais enquanto igreja do Senhor. Mas a liderança, ela se posiciona, ela enxerga o problema, ouve, enxerga o problema e entende que precisa tomar uma atitude. Que não dá para que os apóstolos deixem de pregar a palavra para cuidar das viúvas. Então você precisa ter uma estrutura onde pessoas com dons, com chamado, elas cuidem dessa parte, para que os apóstolos possam cuidar daquilo que eles foram chamados, que é a oração e pregação da palavra, o ministério da palavra. Então nós vamos ver. Lá no versículo 3 diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Ou seja, esses homens não podem ser quaisquer homens. Não vou escolher os homens sem que eles tenham uma boa reputação. Sejam cheios do Espírito Santo, e nós já vimos aqui a importância de ser cheio do Espírito Santo, né? E é um dos critérios para ter uma liderança que vai cuidar da parte social da igreja, que vai cuidar da mesa do Senhor. Esses homens, eles precisam ter boa reputação, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é uma sabedoria humana, mas é reconhecer que Deus os chamou para isso. É uma sabedoria do alto, uma sabedoria que transborda desses homens, mas não é uma sabedoria de proveniência humana, aos quais encarregaremos deste serviço. E aqui nós vemos então a liderança delegando, criando uma estrutura de liderança, onde a igreja pode identificar quem cuida do quê, para que a igreja não busque os apóstolos para resolver problemas sociais. Então eu preciso ter ali pessoas que cuidem da parte social, da parte da mesa do Senhor, e qualquer problema inerente a isso, num primeiro momento essas pessoas, ou as pessoas que tiverem problema com isso, vão procurar as pessoas que foram designadas para isso, que têm chamado para isso. E a igreja, quando ela cresce, ela precisa de uma estrutura, porque ela cresce em tamanho, em quantidade de pessoas, as pessoas vêm com suas diversas necessidades, e elas precisam entender e olhar para a igreja e ver que estrutura tem essa igreja, a quem eu devo procurar se o problema é problema social. Para que eu não fique ocupando lá o apóstolo, né, quando ele está preocupado muito mais, e é chamado para isso, ou para o ministério da palavra e oração, ocupando o apóstolo com aquilo que outra pessoa poderia resolver, porque foi chamado, tem dom para isso, tem boa reputação, é cheio do Espírito Santo, tem sabedoria de Deus para resolver esses problemas. Então os apóstolos, eles tomam uma decisão de estruturar a igreja à medida em que a igreja cresce. Toda igreja que quer crescer precisa ter uma estrutura. Toda igreja que quer crescer, ela precisa ter pessoas empenhadas no desempenho daquilo que Deus lhe deu como dom. Versículo 4. E quanto a nós, veja, os apóstolos dizendo, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, aqui nós temos a figura do diácono, não é? E nós temos aí 2 oficiais na igreja nos dias de hoje, o pastor e o diácono, né? Nós estamos falando aqui dos apóstolos, estamos tratando do livro de Atos, mas nos dias de hoje nós temos 2 figuras oficiais dentro da igreja batista, que é o pastor e o diácono. O diácono é a pessoa que cuida das mesas, que cuida da parte social da igreja, dentre outras funções. E o pastor, ele cuida da parte do ministério da palavra. É claro que ele é autoridade dentro da igreja e o diácono está submetido a essa autoridade eclesiástica. Mas o pastor, ele se desonera quando ele tem diáconos para auxiliá-lo nessa área e não tratar disso diretamente. Ele tem mais tempo para cuidar do ministério da palavra, da oração e de outras coisas inerentes ao seu chamado. E é isso que os apóstolos estão fazendo aqui.
nós vamos cuidar do ministério da palavra, da oração, vamos nos consagrar a isso, vamos canalizar todas as nossas forças para aquilo que Deus nos chamou, porque nós temos outras pessoas que têm o chamado para cuidar da parte social da igreja, cuidar das viúvas, para tratar essa parte. Claro, aquilo que eles não conseguirem lidar, então eles vão nos procurar, mas aquilo que eles puderem lidar, isso nos desonera, nos dá mais tempo para que nós nos consagremos, para pregarmos a palavra e para orarmos. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. É claro que agradou a comunidade. A igreja, ela cresce, e cresce a necessidade da igreja, e a igreja, ela precisa, as pessoas da igreja precisam enxergar uma estrutura na igreja de liderança. É claro que o líder máximo, claro, falando nos dias de hoje, de uma igreja é o pastor, ele é a pessoa quem conduz a igreja do Senhor, mas ele não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. À medida em que ele se preocupa com coisas que ele poderia delegar, ele pega parte do tempo dele que ele poderia usar para o seu próprio chamado e usa nessas coisas aonde outra pessoa poderia estar lidando com isso. E fazer isso, estruturar a igreja, neste caso aqui, agradou a comunidade entendeu que era uma coisa boa para a igreja. E nós vamos ver logo à frente que realmente é uma coisa boa para a igreja, porque a igreja não vai parar de crescer. Isso nos mostra que uma igreja que quer crescer, ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter bem claro na mente do membro quem é a liderança e quem está abaixo da liderança na estrutura que vai lidar com a igreja. Veja, versículo 5, eu vou repetir. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, essas pessoas foram eleitas para desempenhar uma função dentro da igreja que hoje nós conhecemos como o diaconato, não é? Eles são os nossos diáconos. E que função importante tem esses homens? Porque eles se preocupam com a mesa do Senhor, eles se preocupam com a parte social da igreja, muitos até lidam com a parte financeira da igreja. Isso tudo desonera o pastor, não quer dizer que não seja responsabilidade do pastor, mas agora ele tem pessoas para auxiliá-lo. Ou seja, essas pessoas vão dedicar o seu tempo para cuidar dessas áreas, para que o pastor ele possa cuidar do ministério da palavra, para que ele possa cuidar da parte de oração. No caso dos apóstolos aqui, foi isso que aconteceu. E claro, tendo algum problema que essas pessoas não consigam lidar, então elas levariam para o apóstolo, para que o apóstolo tomasse a decisão. Isso não quer dizer que o apóstolo deixou de ter poder ou controle sobre esta área da igreja, mas quer dizer que agora ele não precisa lidar com isso diretamente, ele tem alguém para filtrar os problemas e só levar para ele aquilo que precisa chegar nele. Mas outras soluções podem ser dadas a nível dos diáconos, pois faz parte da função do diácono. Então esses homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, não pode ser qualquer pessoa, eles desoneram os apóstolos na medida em que eles assumem essa função dentro da igreja. Veja, depois de tê-los escolhidos, versículo 6, eles são apresentados perante os apóstolos e estes apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. E veja, então agora eles estão consagrados ao ministério de diaconato. E agora a função deles é isso, auxiliar o pastor, cuidar da parte social da igreja. Nesse caso aqui, cuidar das viúvas, para que todos recebam um tratamento equânime, um tratamento igual. E, claro, situações que eles não conseguissem lidar, eles então levariam isso para os apóstolos. Mas na maior parte das situações
essas decisões cabiam aos diáconos. Tendo eles sido escolhidos, agora consagrados pelos apóstolos, versículo 7. A consequência de se ter tomado toda essa decisão, de entender que a igreja precisa ser estruturada para crescer, de entender que o crescimento traz alguns problemas e que é preciso lidar com os problemas, não dá para deixar para depois, é preciso criar soluções para os problemas na hora que eles aparecem. Tendo feito isso, a consequência de ter consagrado pessoas ao ministério de diácono, diaconato, e de ter passado essa área da igreja para essas pessoas cuidarem, as consequências de se tomar essas decisões está lá no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, nós vemos aqui que as decisões acertadas, no momento que são necessárias ser tomadas, elas contribuem para o crescimento da igreja. O versículo 7 diz que crescia a palavra de Deus, ou seja, crescia porque agora o apóstolo ele não precisa mais se preocupar com a parte social da igreja, ele tem pessoas para cuidar disso, e aquilo que elas não conseguirem lidar, então isso vai chegar no apóstolo. Mas aquilo que elas podem lidar, aquilo que elas podem cuidar, elas cuidam, e sobra mais tempo para o ministério da palavra. Por isso, crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E claro, se multiplicava o número de discípulos, ou seja, a igreja crescia. As decisões acertadas fazem ou contribuem para o crescimento da igreja. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então é isso, amados. Se nós entendermos que se queremos crescer enquanto igreja, precisamos ter uma igreja estruturada, uma igreja onde pessoas possam assumir determinadas áreas da igreja, claro, debaixo da responsabilidade do pastor, porque o pastor é o responsável por conduzir o rebanho. Mas isso desonera o pastor. O pastor, em vez de se preocupar com uma área, ele está se preocupando com aquilo que é espinha dorsal do seu chamado. E só vai chegar até ele aquilo que é preciso. Mas muitas coisas serão resolvidas pelos diáconos. Fazer a igreja crescer é saber que haverá problemas. Precisaremos lidar com problemas. Precisaremos solucionar os problemas. Precisaremos resolver os problemas na hora, não postergar os problemas, porque esses problemas se tornarão maiores. Pessoas diferentes são acrescentadas à igreja com criação diferente, cultura diferente, de lugares diferentes. Elas vêm com pensamentos diferentes. E isso vai criar problemas dentro da igreja. Mas a solução não está em não resolver os problemas, está em enfrentar os problemas, resolvê-los e criar uma estrutura onde essas pessoas possam ser atendidas, entendendo que todos dentro da igreja são iguais. Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Somos todos servos do Deus Altíssimo. Foi muito bom poder compartilhar essa palavra com vocês. Eu espero poder ter acrescentado a vida dos irmãos com essa palavra. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar a sua igreja espalhada pela face da terra. Nós oramos, porque o Senhor é bom, porque a sua graça e a sua misericórdia está sobre a nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.